todos. Hoje nós estamos aqui, evidentemente que é também uma atividade incluída na programação dessa primeira jornada decente, mas é a aula hoje inaugural aqui do Departamento de Ciências Sociais e certamente, apenas para fazer uma introdução rápida, de fato esse ano a gente tem aí umas datas importantes a comemorar. 30 anos da Constituição de 88, completar agora no dia 5 de outubro. O departamento já começa a pensar num seminário para discutir esses 30 anos ali em novembro, e certamente já tem uma comissão que está estudando, discutindo isso. Esse ano também, e aí de fato isso terminou, e daqui a pouco eu vou apresentar o professor Sérgio Adorno, foi motivo de conversas, a oportunidade de ouvi-lo aqui nesse ano, onde a gente também completa os 70 anos da Declaração de Direitos do Homem das Nações Unidas, né, que foi ali em dezembro de 1948. Esse ano eu tive a oportunidade agora, no meio do ano, nas férias, de conhecer, quer dizer, rever o Santiago do Chile, mas conhecer o Museu de la Memória e dos Direitos Humanos, que foi um museu que foi inaugurado pela ex-presidente Michelle Bachelet. E que certamente, aqueles que já o conhecem, e coincidentemente hoje, nós estamos no 11 de setembro, né? Ou seja, a data da queda do golpe militar contra Salvador Allende, que foi no 11 de setembro de 1973. O museu, certamente, é um museu muito impactante, porque, inclusive, numa das salas, você tem uma televisão exibindo os acontecimentos do dia do golpe militar e do assassinato do Salvador Allende. E certamente uma outra televisão ligada em tempo real, projetando o Palácio de la Moneda, mas evidentemente agora na democracia, e que se espera que o Palácio continue dentro do seu papel institucional e certamente do Estado Democrático lá no Chile. Mas essa oportunidade de receber o professor Sérgio, que para aqueles que estão no programa de pós-graduação lembram que aqui o professor Sérgio fez parte, na época, coordenava o Comitê de Sociologia da CAPES. Foi logo no início do nosso programa, ele coordenou esse comitê de 2004 a 2009. E agora volta aqui para que a gente possa conhecer um pouco o trabalho dele. E aqui eu vou ler rapidamente o brilhante currículo do professor Sérgio Adorno. Ele é graduado em Ciências Sociais pela USP, doutor em Sociologia pela mesma universidade, né, pela USP, também na Universidade de São Paulo, um pós-doutorado no Centro de Pesquisa Sociológica sobre o Direito e as Instituições Penais, lá na França, professor titular em Sociologia, foi diretor da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, é coordenador científico do Núcleo de Estudos da Violência, também da mesma universidade, e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, nesse grupo Violência, Democracia e Segurança. Foi coordenador da Cátedra da Unesco de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância, que funcionou no IEA, né, até 2014, e presidente do Conselho Editorial da revista da UESP. Sua área de pesquisas situa-se no campo da sociologia política, atuando principalmente nos seguintes temas: violência, direitos humanos, criminalidade urbana, controle social, conflitos sociais, justiça e democracia. É comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico do Ministério de Ciência e Tecnologia. Certamente muitos daqui conhecem já o trabalho do professor Sérgio, acompanham esse trabalho, sabem da importância, principalmente nesse momento, né, que o país está vivendo um processo eleitoral onde um dos temas centrais
é certamente a questão da segurança pública e a democracia, né? Que a gente possa, como resultado dessa eleição, a fortalecer a nossa democracia e certamente encontrar uma maneira que possa enfrentar essa questão tão grave também, que hoje é a segurança pública nos centros urbanos. Eu vou passar a palavra para o professor Sérgio e desde agora agradeço ele em nome de todo o corpo docente do Departamento de Ciências Sociais, do nosso programa de pós-graduação e em nome dos alunos aqui da pós-graduação e da nossa graduação. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer imensamente o convite do Departamento de Ciências Sociais, aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC, que eu tive a felicidade de conhecê-lo nos seus momentos iniciais. É claro que comissões de avaliação nunca são simpaticamente vistas, né? Embora nós tenhamos sido muito bem recebidos, né? Mas foi um momento que para mim foi muito importante pessoalmente para conhecer melhor o trabalho que estava sendo desenvolvido, os projetos futuros, né? Muito mais do que simplesmente pegar documentos e ler dados, né? Então esse contato, poder conversar. Na época as visitas nos levavam a conversar com professores, alunos e funcionários, o que nos permitia ver de fato a efervescência do programa na CT. Foi uma oportunidade ímpar, né? Então eu quero agradecer imensamente esse convite. Quero também agradecer a presença de todos, a possibilidade de rever vários amigos aqui que eu, além do carinho pessoal, profunda admiração intelectual, né? Bom, eu vou me basear em alguns trabalhos que eu escrevi sobre o tema dos direitos humanos, direitos humanos e democracia, direitos humanos e a Constituição do Brasil, né? E certamente muito do que eu vá expor aqui é absolutamente do conhecimento de todos vocês. Talvez o alinhamento que eu vá fazer aqui seja um pouco singular, né? Mas eu queria talvez fazer uma pequena introdução. Dizer o seguinte: quando eu e o professor Paulo Sérgio Pinheiro, inicialmente, depois a professora Nancy Cardia, nos aventuramos de criar o Núcleo de Estudos da Violência, nosso grande problema sempre foi essa tensão entre direitos humanos e democracia no Brasil, né? E segurança pública, evidentemente. Por quê? Porque quando nós olharmos a história ocidental, a experiência ocidental, quer dizer, houve, né, historicamente, uma espécie de proximidade entre processos de reconstrução democrática e a consolidação e expansão dos direitos humanos, né? Tanto que hoje, cada vez mais, é muito difícil falar em democracia sem falar em respeito aos direitos humanos, e é muito pouco provável falar em respeito aos direitos humanos em sociedades não democráticas, né? Então essa relação, ela foi se tornando uma relação cada vez mais forte. Eu tive e tenho, não é, ainda o grande privilégio de ter desfrutado da companhia intelectual e da convivência com o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que é uma das vamos dizer, uns cientistas políticos, intelectuais, que conhecem essa questão dos direitos humanos nas suas singularidades, não é? Não só do ponto de vista, vamos dizer, dos princípios, não é? Mas devido às suas atividades no governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele foi secretário nacional dos direitos humanos, não é? E também, né, devido às suas múltiplas funções na ONU, né, em missões muito relevantes, como agora, né, ele continua como relator das graves violações de direitos humanos na Síria, né. Então esse tipo de, vamos dizer, essa convivência
me ajudou também a cada vez mais pensar a questão do direito à segurança como um direito no contexto dos direitos humanos. E por isso que eu fui também, de alguma maneira, me interessando, e sobretudo me interessando por esse embate que é ainda hoje muito presente na sociedade brasileira, que é o debate entre defesa dos direitos humanos e aqueles que criticam os direitos humanos como direitos de proteção de um segmento da população brasileira identificado como bandidos. Então, essa tensão permanente entre esses dois lados, que agora tende a se acirrar, me parece que é um grande tema de pesquisa que nós temos que explorar. Eu escolhi falar nesse tema, os 60 anos da Declaração dos Direitos Humanos, o que há para comemorar. Eu vou fazer uma espécie de uma contextualização histórica desses direitos. Vou levantar alguns dos impasses que se apresentam do ponto de vista da perspectiva mais internacionalista dos direitos humanos, e depois eu vou falar um pouco de Brasil. Eu acho que eu vou procurar ser econômico a ponto de a gente poder talvez abrir um debate e conversar, trocar ideias a respeito desse tema. Eu vou, com questões de memória, a idade vai traindo um pouco a memória. Então eu vou me basear no texto, mas eu vou comentar um pouco à medida que eu vou falando. Então eu vou começar pelo contexto histórico dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, Declaração Universal dos Direitos Humanos, perdão, em 1789, ela se chamava Declaração Universal dos Direitos do Homem. E a Declaração de 48 é Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois a gente pode até refletir um pouco o que significa essa mudança. Ela foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Suas raízes históricas devem ser buscadas na Magna Carta inglesa, em 1815, e no Bill of Rights, de 1689, assim como nas tradições revolucionárias modernas, inauguradas com a Constituição Americana, 1787, a Declaração dos Direitos, 1791, e a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Esses são marcos a uma vasta literatura repertoriando não só as raízes, mas levantando uma série de questões. Então, por exemplo, é muito curioso que aqueles que começaram, os filósofos que começaram a falar de direitos humanos, não necessariamente falavam de democracia. E aqueles que falavam de democracia não necessariamente se referiam aos direitos do homem. Então, esta construção histórica que fez cruzar, num determinado momento, a história dos direitos humanos com a história da democracia moderna, é um trabalho de investigação que precisa ser realizado. Desde as 2 primeiras décadas do século passado, o cenário social e político mundial conheceu tendências ao aprofundamento das desigualdades entre países colonizadores e colonizados, entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, entre ricos e pobres, a polarização ideológica e ao armamentismo bélico que viriam caracterizar o que o historiador Eric Hobsbawm nomeou de a Era dos Extremos, marcado por 2 grandes guerras continentais. A crise do liberalismo econômico e político, cuja contrapartida foi a ascensão dos regimes totalitários na Europa, em particular o nazismo da Alemanha, o fascismo na Itália, o estalinismo da União Soviética, aos quais vieram se associar o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal, entre outros, colocou em evidência o mundo cindido por radical polarização ideológica. Por um lado, parte do mundo, embora se distanciando do liberalismo econômico e político, na direção do welfare state, se julgava ainda tributário das tradições liberal-democráticas de direitos civis e políticos, reafirmadas e expandidas no calor das lutas sociais, verificadas no contexto da transição do capitalismo concorrencial monopolista. De outra parte, os regimes totalitários revelavam o mais resoluto desprezo por essas mesmas tradições, em especial no tocante às liberdades civis e públicas. Suas lideranças não se limitaram às ideologias racistas. Como fartamente documentados, esses regimes fortemente inspirados no antissemitismo e no colonialismo se valeram do terror de Estado para pôr em prática atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, conforme o preâmbulo da Declaração dos Direitos Humanos
de 1948, como foram, por exemplo, o Holocausto e seu mais insidioso símbolo material, o campo de concentração. Então, eu acho que nós devemos lembrar, vamos dizer, além das raízes históricas, né? Quer dizer, as guerras foram armadas num contexto de uma radical polarização ideológica, né? E os direitos humanos nascem, de certo modo, essa versão moderna dos direitos humanos, nascem com uma tentativa de superar o radicalismo, né? Superar no sentido, quer dizer, de construir, né, posições políticas cada vez mais negociadas, pautadas em legislação, pautadas em convênios, né? O fim da Segunda Guerra Mundial reacendeu o ideário de respeito aos direitos humanos como requisito de reconstituição e manutenção da paz, encorajado pelo surgimento de organizações nacionais e internacionais, algumas das quais especialmente criadas com o propósito de denunciar as atrocidades nazistas, assim como promover a captura dos criminosos de guerra e conduzi-los ao Tribunal Penal Internacional constituído em Nuremberg, cujos princípios foram aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1946. Eu lembro também um dado aqui também extremamente importante, não só o papel das organizações internacionais, mas cada vez mais se coloca o papel da emergência da vítima na construção da versão moderna dos direitos humanos, né? Quer dizer, o fato de que as vítimas venham a público denunciar as atrocidades, contar o seu sofrimento, né? E reativar a memória para que nunca se perca a memória deste passado, teve um impacto muito grande na formulação dos direitos humanos. Esse tema da emergência das vítimas é um tema que vem sendo tratado por vários pesquisadores. Aqui eu me refiro particularmente a um estudo do Michel Viviocca, um livro dele justamente chamado sobre violência, né? Escutas e não tem tradução em português, e que ele trata muito esse tema de como é que o aparecimento, a emergência da vítima do cenário político teve um impacto muito grande nesta formulação moderna dos direitos humanos. Entre os vitoriosos, os Estados Unidos reivindicaram para si o papel de promotores por excelência dos valores associados aos direitos humanos fundamentais. Claro que havia, no processo de reconstrução histórica, vamos dizer, um certo imaginário do êxito do New Deal americano entre os anos 33 e 37. Então se achava que era possível aplicar uma série de programas de reforma econômica e social que poderiam reconstruir, sobretudo, países da Europa que tinham sido destroçados com a guerra. Eu não sei se vocês chegaram a ver, tem uma série que está no YouTube, na verdade, aliás, no YouTube não, está no YouTube, e que é uma coisa assim, o fim da guerra, o day after. Normalmente, a gente quando lembra do fim da guerra, a gente sempre lembra os aliados chegando na Alemanha, com aquelas bandeirinhas, a população toda recebendo todos assim com muita só que ninguém se lembra, não é? E o filme, esse documentário, de certo modo, quer recuperar, é a ideia de que as cidades estavam destroçadas. Berlim estava com a sua infraestrutura completamente destruída, né? Encanamento, iluminação, eletricidade, né? E assim várias outras cidades, não só da Alemanha, mas sobretudo da Alemanha. E, claro, além de tudo, teve um sofrimento, porque houve um período inicial em que a população que foi vítima das perseguições começou a se vingar, né? Então tem cenas, por exemplo, de alemães e judeus, inclusive, de vamos dizer, querendo vingança em praça pública contra o que tinham sofrido, né? Claro, houve também cenas terríveis, né? Estupro de mulheres, né? E o processo de reconstrução foi um processo muito moroso. Você olha as cenas do processo de reconstrução, só tem mulheres trabalhando na reconstrução, né? Os homens estavam lá, né? Ou porque tinham morrido na guerra, ou porque estavam presos pelos aliados, né?
Mas é um processo assim, foi muito doloroso. Não? Então, esse programa de reformas era um programa que procurava reconstruir, né, a vida europeia de maneira que se pudesse retornar, vamos dizer, ao que seria uma vida regular. Né? Foi nesse contexto que alguns princípios se tornaram parte da política, agenda da política interna e externa. E com isso aqui eu me lembro de uma fala do presidente Roosevelt, seu pronunciamento ao Congresso americano, em janeiro de 41, e reproduzidas no preâmbulo da Declaração de 48. São bastante conhecidas, mas eu acho que vale a pena sempre reafirmar. Né? Então, as 4 liberdades. Liberdade de palavra e expressão em todos os lugares do mundo. Liberdade de cada pessoa adorar a Deus à sua maneira. Liberdade de crença em todos os lugares do mundo. Liberdade de viver a salvo da necessidade, que, traduzida em termos mundiais, significa entendimentos econômicos que garantam a toda a nação uma vida saudável e em paz para todos os seus habitantes, em todos os lugares do mundo. Liberdade de viver a salvo do medo, que, traduzido em termos mundiais, significa uma redução no mundo inteiro dos armamentos, a tal ponto e de tal maneira que nenhuma nação tem a condição de cometer um ato de agressão física contra qualquer nação vizinha, em todos os lugares do mundo. Isso foi pronunciado pelo presidente Roosevelt na sua mensagem ao Congresso, e depois foi recuperado com o preâmbulo. Ele diz respeito à liberdade de diferentes liberdades de expressão, a liberdade de crença religiosa, a viver uma vida digna, que significa uma vida com praticamente uma redução drástica das desigualdades sociais e, sobretudo, se proteger a população contra o medo, que significava, de alguma maneira, um controle da corrida armamentista. A internacionalização dos direitos humanos não impediu, contudo, que a mesma conjuntura testemunhasse o nascimento de novas polarizações político-ideológicas entre capitalismo versus comunismo, entre o mundo ocidental versus o bloco soviético, entre democracias liberais versus o estatismo democrático, os quais convergiram para alinhamentos geoestratégicos entre nações. Tampouco, mas ao final do século XX, a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, simbolizada na queda do Muro de Berlim, colocando ponto final à Guerra Fria, representou uma era de paz, como os explosivos conflitos com graves violações de direitos humanos, em especial no leste europeu, logo vieram demonstrar. Ainda assim, a Declaração Universal de 1948 constituiu um paradigma a ser seguido, seja como afirmação dos direitos dos povos, seja para condenar as nações que sistematicamente os violam. Então, nós vamos viver essa dialética permanente entre afirmação e expansão dos direitos humanos numa escala cada vez mais global e, ao mesmo tempo, graves violações de direitos humanos numa escala também cada vez mais global. A declaração foi elaborada por uma comissão originária do Conselho Econômico e Social da ONU, composta de 18 membros, chefiados pela primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, quem desempenhou um papel decisivo, sobretudo nas negociações e acordos em torno da formulação de uma agenda mínima que contemplasse quer o relativismo cultural e político, já salientes nos debates do organismo internacional, quer o propósito de firmar uma concepção universal e positiva dos direitos humanos. Este foi, talvez, um dos momentos de maior tensão e continua sendo. Né? Quer dizer, como lidar com essa universalidade dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, reconhecer a diversidade cultural no sentido mais amplo. Então, por exemplo, muitos das nações que participaram deste processo não se reconheciam na nação de homem universal que estava embutida na Declaração dos Direitos Humanos. Eles diziam, olha, a concepção que vocês têm de humanidade não é a concepção que nós temos de humanidade. Né? Então, por exemplo, vários países, sobretudo de origem no Oriente Médio, né? Países com forte cultura no Islão, né? Com outras culturas, né? Eles diziam, olha, essa concepção de homem branco universal como base universal dos direitos humanos não é a nossa concepção de humanidade. Né? Nossa concepção de humanidade é outra. Né?
Então, pelo que se sabe, a Eleanor Roosevelt teve um papel muito importante no sentido de conseguir, de alguma maneira, vamos dizer, lidar com as divergências mais explosivas e, ao mesmo tempo, conseguiu uma versão, no primeiro momento, universalista dos direitos humanos, em que as pessoas, de alguma maneira, acordavam respeitar princípios fundamentais. O esboço do texto ficou a cargo do jurista canadense John Humphrey, internacionalmente reconhecido, quem admitiu haver buscado inspiração em fontes de língua inglesa do Ocidente democrático, buscando aliar o liberalismo humanitário com a social-democracia. Colaboraram igualmente instituições como a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, o American Law Institute, o American Jewish Congress, a Women's Trade Union League e o Inter-American Bar Association, assim como reconhecidos escritores, H.G. Wells, juristas como René Cassin e cientistas políticos como E.H. Carr e Aaron Lasky. A Declaração enuncia os direitos humanos como universais e positivos. Universais porque alcançam todos os homens indistintamente, independentemente de etnia, cor, credo religioso ou político, classe, riqueza, poder, gênero, geração, nacionalidade ou qualquer outra sorte de clivagem econômica, política, social ou cultural. Portanto, no centro do direito internacional está o ser humano pensado como sujeito universal de direitos. Como diz um analista, a autoridade suprema para a declaração não é o Estado, mas as qualidades da humanidade que todos os povos do mundo têm em comum. Positivos porque a declaração pretende firmar e assegurar os direitos humanos mediante um corpus articulado e orgânico de leis, normas e regulamentos, seja no âmbito de um Estado nacional, seja no âmbito de convenções internacionais de que resultam pactos e compromissos firmados entre diferentes Estados-nação. Então essa é a dimensão universalista e positiva dos direitos humanos. Bom, num sentido geral, a Declaração proclama como inalienáveis os direitos à vida e às liberdades civis e públicas, inclusive condenando e proibindo a escravidão. Sua efetivação requer ação dos governos no sentido de protegê-los contra qualquer espécie de violação ou abuso. Há uma grande discussão do papel do Estado nas graves violações de direitos humanos. Nós sabemos que, em muitas situações, os Estados patrocinam graves violações de direitos humanos através de ações políticas, de perseguição política, através do uso arbitrário da força. Agora, também pela omissão, por não tomar medidas de proteção, não promover políticas de justiça social, o Estado também é responsável por graves violações de direitos humanos. Então, seja pela ação direta, seja pela omissão, o Estado é um ator fundamental, seja nas graves violações de direitos humanos, seja na proteção desses direitos. As liberdades compreendem prioritariamente os direitos civis, espaços livres de que todo governo deve garantir ao indivíduo, não interferindo em sua vida privada, então o direito à vida, à segurança, à intimidade, à vida familiar, à propriedade privada, a possibilidade de manifestar livremente sua opinião, de praticar uma religião, de reunir-se pacificamente. As liberdades civis compreendem igualmente o direito de não ser submetido a medidas arbitrárias por parte das autoridades estatais, de ter acesso à justiça e de ser processado com equidade. Pertence também aos chamados direitos de primeira geração, os direitos políticos, pertinentes às liberdades de expressão e de associação, direito ao voto. As liberdades políticas são concebidas positivamente como autonomia e ensejam cada vez mais ampla participação social nos processos decisórios e na condição dos negócios públicos, alargamento da representação eleitoral, como também expansão do associativismo civil em torno de sindicatos, grupos de representação profissional e corporativos. Fazem parte da chamada segunda geração os direitos econômicos, sociais e culturais, voltados para a promoção do bem-estar e o aprimoramento pessoal, assim como o respeito à diversidade cultural. Nessa geração, destaca-se o direito ao trabalho, à educação, à saúde e à segurança social. É claro que esses direitos foram se expandindo. Há um aspecto que foi se tornando também cada vez mais presente no debate internacional sobre direitos humanos, é a chamada indissociabilidade entre os direitos civis, os direitos sociais e os direitos políticos.
né? Os direitos civis entendidos os direitos sociais entendidos nessa gama ampla, né? Sociais, culturais, né? Quer dizer, cada vez mais, não dá para dizer, vamos garantir os direitos civis, depois vamos garantir os direitos sociais e econômicos. Quer dizer, eles são implicados entre si, né? Então, a proteção dos direitos sociais implica necessariamente a proteção dos direitos da pessoa, né? E assim sucessivamente. A expansão dos direitos humanos não cessou com o reconhecimento dos clássicos direitos civis, políticos e econômicos sociais. Desde o início da década de 60 do século passado, é incessante a dinâmica de multiplicação dos direitos especiais, cujas principais tendências consistem em aumento dos bens considerados suscetíveis de receber tutela e proteção, b. Extensão da titularidade de alguns direitos típicos a sujeitos diversos do homem, família, grupos étnicos religiosos, natureza, meio ambiente, animais. Então, por exemplo, a questão do meio ambiente se tornou uma questão hoje cada vez mais relevante. Quer dizer, você não pode pensar na proteção dos direitos humanos se você não pensa na proteção do meio ambiente. C. Consideração do homem não mais como um ser genérico, sujeito portador de diversidade abstrata, porém histórico e transitório, dotado de particularidades e singularidades, do que decorre a reivindicação de garantias para múltiplos sujeitos de direitos, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas demandantes de cuidados especiais, grupos étnicos constituídos a partir de clivagens de cor, da pele, origem regional, crença religiosa, afirmação identitária, homoafetividade e assim por diante. Isso significa que também, ao longo desse período, foi havendo uma transição do sujeito universal de direitos humanos para esses sujeitos históricos, né, com as suas questões singulares e com as suas identidades. Então, hoje se fala direitos humanos das mulheres, direitos humanos das crianças e dos adolescentes, direitos humanos, por exemplo, dos negros, né? Por quê? Porque você vai, de alguma maneira, não só considerando direitos fundamentais, mas vai considerando as singularidades em que a diversidade humana se manifesta. Bom, exemplo significativo dessas tendências é a sucessão de declarações, pactos e convenções firmados no âmbito da ONU. Então, vou citar aqui, desculpe ter que citar, mas eu acho que é importante, né? O Estatuto dos Refugiados e Apátridas, de 1950, a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados, de 51, a Declaração dos Direitos Políticos da Mulher, de 52, a Convenção sobre a Escravatura, de 56, a Convenção sobre Prevenção e Repressão do Genocídio, de 58, a Declaração dos Direitos da Criança, de 59, a Declaração sobre a outorga de independência aos países e povos coloniais, de 60, a Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, de 63, o Pacto sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 66, o Pacto sobre os Direitos Civis e Políticos, de 66, a Declaração dos Direitos do Deficiente Mental, de 71, Declaração dos Direitos dos Deficientes Físicos, de 75, Declaração sobre a Proteção de todas as pessoas contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, de 75, o Plano de Ação para a Proteção dos Direitos dos Anciãos, de 82, a Convenção sobre a Biodiversidade Biológica, Rio 92, a Declaração sobre Medidas para Eliminar o Terrorismo Internacional, de 94, a Declaração de Princípios Fundamentais e Direitos do Trabalho da OIT, de 98, a Convenção da ONU sobre Corrupção, que é de 2003. Isso só para vocês terem uma ideia. Certamente essa lista não é exaustiva e implicaria numa pesquisa mais detalhada para se conhecer todas as demais iniciativas. Todos vocês sabem que a ONU é uma organização muito complexa, né? Tem vários, tem o Conselho, a Assembleia Geral da ONU, tem conselhos específicos, né? Tem setores que lidam com temas determinados e tem a Comissão de Direitos Humanos, né? O Conselho de Direitos Humanos. Então, é uma organização nas quais esses diferentes pactos, de alguma maneira, são monitorados e implementados. Então, nessas breves considerações, convém, por fim, destacar a participação de um ator central, que é o Estado, ao qual eu já me referi, né? E não vou voltar, mas a gente sempre tem que considerar esses dois lados. O Estado como agente das graves violações de direitos humanos ou agente no sentido de como é que se diz, da omissão. A despeito desse legado, inúmeros acontecimentos demonstram a persistência de graves violações de direitos humanos, sobretudo genocídios, execuções sumárias,
mutilações físicas de corpos, danos à integridade psíquica, isolamento em campos de concentração, torturas, maus tratos, execuções políticas, detenções arbitrárias, estados de exceção, submissão de povos e grupos sociais a condições de vida precárias ou abaixo do mínimo de bem-estar, trabalho escravo, formas díspares de discriminação racial, étnico-cultural, sexual, gênero, geração. Todos esses fatos comprometem princípios fundamentais dos direitos humanos. O direito fundamental à vida, independentemente de diferenças sociais e privadas socioeconômicas, o reconhecimento da dignidade da pessoa, dignidade humana, e o direito à justiça social plena. Uma das grandes questões, um dos grandes também desafios dos direitos humanos é a garantia do direito à vida. Se nós pensarmos nas nossas raízes, da filosofia, no justnaturalismo, depois de todas vamos dizer, os desdobramentos que essas filosofias ocorreram ao longo dos séculos XVIII e XIX, quer dizer, uma das bases do justnaturalismo é a ideia de que todos os indivíduos nascem portador do direito à vida, e que ser portador do direito à vida significa ter direitos à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança. Entendido, inclusive aqui foi sempre bom, propriedade no século XVII e início do século XVIII não era necessariamente a propriedade material das coisas, mas era a propriedade da pessoa. É você não ser sujeito da vontade de outro. Quer dizer, a propriedade é a propriedade de si. Só na segunda metade do século XVIII, com a ideia de que com a propriedade de si você implementa, você cria valor, é que vai se separando a ideia da liberdade com a ideia de propriedade. E a propriedade vai ficando impregnada nas coisas e a liberdade vai ficando, de certo modo, adstrita às pessoas. Apesar, então, de tudo isso, recrudesceram os embates violentos. Se, por um lado, com a expansão dos direitos humanos, firmou-se uma espécie de condenação global à violência, por outro, inúmeros acontecimentos colocam em evidência graves violações desses direitos. Também vou citar, só para a gente rememorar aquilo que todos nós lemos dia a dia. Campos de trabalho forçado, por exemplo, na antiga União Soviética, intervenção americana na Guatemala, que vai inaugurar uma série de intervenções arbitrárias americanas no continente, na América Central, na América do Sul e depois na Ásia. Conflito da Baía dos Portos, as intervenções no Sudoeste Asiático, Coreia, Vietnã, Camboja, as ditaduras latino-americanas, a Guerra Civil da América Central, a Guerra de 6 Dias entre Israel e o mundo árabe, os conflitos na faixa de Gaza e Oriente Médio, as guerras étnicas pós-coloniais, com genocídio e graves violações de direitos humanos na Argélia e África Setentrional, África do Sul, Ruanda, Angola, Moçambique, Burundi, Zimbábue, Libéria, Guiné-Bissau, Índia, Paquistão, Afeganistão, Iraque, Irlanda, País Basco, além do leste europeu, Bósnia, Sérvia, Croácia e Montenegro. Ataques terroristas, como o 11 de setembro de 2001, Nova York, nos Estados Unidos de modo geral, Madrid, 2004, Londres, 2005, 2012, 2018, a Ossétia do Sul, na Geórgia, em 2004 e 2008, e Paris, 1985, 86, 95, 96, 2012, 2016. Há também uma série que eu assisti também, mas aí foi no Netflix, não estou fazendo propaganda do Netflix, mas foi lá que eu assisti, sobre os atentados em Paris em novembro de 2016. Esse é um documentário que é do ponto de vista das vítimas, as vítimas que sobreviveram. E o relato é de um impacto muito grande, porque não é só sofrimento, etc., mas é a completa desorientação, porque as pessoas não conseguem entender o que está se passando, o que está acontecendo, e elas não conseguem, de uma maneira, elaborar os fatos em tempo real. Então, por exemplo, quando houve aquele, foi na sequência, o ataque naquela boate Bataclan, eles entraram no palco, e do palco eles atiraram na plateia. Então, os que se salvaram foram as pessoas que ficaram, de alguma maneira, nas laterais, porque elas conseguiram, de alguma maneira, se movimentar ali. Mas o relato delas é uma coisa absolutamente... Eu confesso que eu não podia imaginar que... claro que você sabe a dor, o sofrimento, o terror, o pavor, mas a verbalização disso dá um sentido completamente diferente.
mas ainda teria que lembrar serial killers, Estados Unidos, neonazistas, na Alemanha, as revoltas urbanas incontroláveis, por exemplo, que aconteceram na França, narcotráfico, contrabando de armas, contrabando de órgãos humanos, tráfico de seres humanos, turismo sexual, prostituição infantil, desaparecimento e migrações forçadas, trabalho escravo, torturas e maus-tratos, abuso de poder. Ou seja, não é um cenário, vamos dizer, é um cenário, eu diria assim, pessimista, né? O grande paradoxo é esse: cada vez mais você expande os direitos humanos, cada vez mais você procura alcançar as diferentes singularidades dos grupos humanos, né? Proteger os seus direitos, proteger todas as suas plenitudes, e cada vez mais você tem graves violações de direitos humanos, né? Então, entender essa sorte de paradoxo e dialética, eu acho que é uma tarefa de investigação, uma tarefa de pesquisa das mais importantes. Eu vou, então, agora falar um pouquinho sobre o Brasil. Acho que estamos comemorando 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, e é impossível não falar do que se passa no Brasil, né? Então, eu vou falar um pouquinho, né? Até onde eu conheço, não há uma história nacional dos direitos humanos. Existem vários estudos, existem teses, dissertações que estudam movimentos de direitos humanos específicos. Mas a história, por exemplo, nós não sabemos exatamente quando surgiram de fato esses movimentos, né? É claro que muitos de nós associa, e eu também associo, vamos dizer, a temática dos direitos humanos com a luta pela reconstrução democrática no Brasil, né? Mas é possível que já tenha havido outros movimentos ao longo do início da República, não é? É possível que já tenha havido, mas é preciso investigar, não é? Até onde eu conheço, essa história ainda não foi feita, né? Eu estou querendo aí sugerir temas de pesquisa aqui também para vocês, porque tudo que a gente gostaria de fazer e não consegue fazer, a gente tem que delegar para as novas gerações que vão surgindo, que com capacidade para fazer, né? Então, a história dos direitos humanos, de suas origens na contemporaneidade, bem como outros movimentos de defesa desses direitos, ainda estão por serem reconstruídas. Há poucas menções na historiografia especializada no estudo das lutas sociais dessa sociedade, em termos de direitos humanos, não em termos de lutas no sentido mais amplo. Pouco se sabe a respeito da reivindicação de direitos humanos nos primórdios do regime republicano e mesmo no curso de sucessivas interrupções da normalidade constitucional, por exemplo, entre 37 e 45. Tudo indica que a emergência dos direitos humanos como questão pública e política ocorreu na esteira da resistência contra a ditadura militar, que teve vigência entre 64 e 85. Nesse processo de transição democrática, assistiu-se à constituição de movimentos de defesa de direitos humanos, no Brasil inteiro. Se você for olhar São Paulo, Rio, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, certamente no norte e no centro-oeste, surgiram vários movimentos que lutavam, na verdade, pela reconstrução da democracia no Brasil numa linguagem muito próxima dos direitos humanos fundamentais. Se por um lado as motivações internas eram cada vez mais evidentes, a organização desses movimentos foi em grande medida influenciada por pressões externas, como a Liga dos Direitos Humanos da França e a Política dos Direitos Humanos do governo Carter. Por mais que a gente possa muitas vezes se incomodar, a política de direitos humanos do governo Carter teve um papel, a gente não pode deixar de reconhecer, né? O governo Carter reconhecia que a persistência de ditaduras na América Latina, além de pôr à prova o futuro desenvolvimento econômico da região e comprometer relações diplomáticas entre os Estados Unidos e as nações latino-americanas, acabaria por estimular guerra civil, algo que já se antevia nos países andinos da América Central. Dedicando-se a uma cruzada internacional pelos direitos humanos, o governo Carter vinculou o apoio norte-americano às economias emergentes, desde que os governantes da região se comprometessem a controlar o arbítrio e a violência dos aparatos repressivos, militares e paramilitares. Conquanto as lideranças dos movimentos de defesa dos direitos humanos não compartilhassem dos mesmos pontos de vista da política externa do governo Carter, nela reconheciam a oportunidade estratégica capaz de estender as lutas pelo retorno à normalidade democrática para além dos grupos tradicionalmente sensíveis à mobilização política, como profissionais liberais, jornalistas, professores universitários, estudantes, lideranças sindicais.
Então essa é uma questão que precisa ser estudada, né? O papel do governo Carter, né? Não estou querendo defender aqui, estou constatando fato, né? Naquele momento, vamos dizer, o governo Carter passou a mobilizar o tema dos direitos humanos, né? Claro que na França a Liga dos Direitos do Homem teve um papel muito atuante e o ponto de vista era completamente diferente dos objetivos políticos do governo Carter, né? Dado nessa época as alianças que foram progressivamente se estabelecendo entre militantes dos direitos humanos do Brasil e as organizações internacionais de direitos humanos, né? Tem vários estudos já mostrando isso. Nesse processo foram decisivas a luta pela anistia ampla, geral e restrita e a campanha pelas diretas já. A agenda de reivindicações não era desprezível. Incluía a inviolabilidade do domicílio e da correspondência, a proibição de prisões ilegais, o instituto do habeas corpus, a garantia de ampla defesa aos acusados, a extinção de fóruns privilegiados ou tribunais especiais para julgamento de crimes de abuso de poder praticados por policiais e autoridades públicas, a par das clássicas liberdades de ir e vir, de associação, de opinião, de crenças políticas e ideológicas, bem como a suspensão da censura à imprensa, a anistia aos condenados pela justiça militar, o retorno à vida civil dos clandestinos e exilados políticos. Tinha-se em vista como principal objetivo conter a ação das agências encarregadas de controle repressivo da ordem pública dentro dos limites da legalidade, inclusive aquelas responsáveis pela execução de políticas de segurança e justiça. Essa agenda foi sendo ampliada ao longo das últimas 3 décadas, sobretudo por força das lutas desencadeadas pelos movimentos feministas, pelos movimentos de luta contra o racismo e contra as graves ameaças à existência mesmo de etnias, pelos movimentos de defesa dos direitos das crianças e adolescentes, pelos movimentos ambientalistas e de promoção da segurança pública compatíveis com o Estado Democrático de Direito, além dos direitos sociais. Então, por mais que a gente possa ser crítico, é inegável reconhecer que houve uma expansão, vamos dizer, o reconhecimento dos direitos humanos como parte da vida associativa e política da sociedade brasileira ao longo dessas décadas, né? Bom, claro que se a gente lê a Constituição Brasileira de 88, ela se define como uma Constituição construída no interior do ideário dos direitos humanos, né? Eles falam isso no preâmbulo, né? No curso da transição democrática, aliás, a Constituição ela é muito clara nisso, quer dizer, ela foi pensada no contexto da promoção e da proteção dos direitos humanos. No curso da transição democrática, governos federal, estaduais e municipais criaram órgãos e programas de ação diversos. Direitos humanos constituem princípios fundamentais que regem a Constituição Brasileira de 1968. Ela afirma que a República Federativa do Brasil constitui um Estado democrático de direito, fundado, além da soberania e da cidadania, na dignidade da pessoa humana e no pluralismo político. No artigo 3º, indica entre seus objetivos fundamentais o de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Sob o ponto de vista das relações internacionais, orienta-se por inúmeros preceitos inscritos na Declaração Universal de 48, tais como independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre Estados, defesa da paz, solução pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Em especial nos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva, foram promovidos 3 programas nacionais de direitos humanos, ampliando os direitos a serem protegidos, criando linhas de ação pública e política e destinando recursos para a implementação de ações. Eu preparei um estudo, foi publicado, justamente comparando esses três planos e mostrando a ênfase do governo Fernando Henrique Cardoso e a ênfase do governo Lula da Silva. A ênfase do governo Fernando Henrique foi muito a partir das liberdades civis e das liberdades públicas. E o governo Lula não só incorporou as liberdades, mas deu ênfase a questões de redução das desigualdades sociais. Quer dizer, o programa era um programa que procurava, de alguma maneira, enfatizar os direitos sociais, econômicos e culturais. Infelizmente, os programas foram monitorados e avaliados periodicamente, né?
cujos relatórios destacavam tanto avanços quanto dificuldades e déficits a serem saudados. Eu posso dizer aí como testemunha, e acho que muitos de nossos colegas aqui, provavelmente muitos de vocês, que vivemos uma era de crença de que estávamos caminhando, de fato, para uma era de consolidação da democracia na esteira dos direitos humanos. Né? Ainda que nós reconheçamos, mesmo naquela época, que os desafios ainda eram grandes, porque as desigualdades ainda eram brutais, né? As mortes praticadas pela polícia eram muito grandes, né? Vamos dizer, o espaço para avançar no campo dos direitos das mulheres, das crianças, dos negros, né? eram ainda muito grandes, mas a gente vivia uma época muito boa, havia muita cogitação de defesa de direitos humanos, tanto na esfera federal quanto nos governos estaduais, sobretudo municipais. Se a gente pudesse fazer um balanço, né, várias cidades de porte médio e grande tinham as suas secretarias de direitos humanos, ou pelo menos tinham os seus programas, e muitas vezes programas ligados à área de educação. Né? Bom, é forçoso reconhecer que dificuldades orçamentárias do governo Dilma Rousseff, uma espécie de fragmentação de políticas em distintas secretarias, acabaram por restringir o alcance das medidas que estavam em andamento. No governo Temer, os retrocessos são flagrantes. Ameaças à demarcação de terras indígenas, redução da maioridade penal, alterações do Estatuto da Família, flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Só para lembrar daqueles que estão mais em evidência. Todas essas propostas vêm secundadas pela radicalização e polarização a que vimos assistindo na sociedade brasileira, fenômeno que certamente não é recente, mas que se expôs à luz do dia mais recentemente e se manifesta em acontecimentos recentes, como mobilizações conservadoras e reacionárias, por exemplo, nas exposições artísticas, exclusão de menções ao gênero e à sexualidade na educação básica e secundária, apoios políticos de segurança tipo mão dura, a par do recrudescimento da violência contra a mulher, contra a homoafetividade, contra jovens pobres e negros, contra crianças e adolescentes. Então, falando um pouco disso, eu me pergunto, o que há para comemorar? A sensação que a gente tem é uma espécie de discurso esquizofrênico, né? Que a gente continua apostando nos direitos humanos, mas quanto mais você aposta, mais, né, o cenário de catástrofe vai ocorrer. Então, como é que elaborar uma reflexão é que constitui para nós um grande problema de investigação? Eu termino aqui lendo uma passagem da Hannah Arendt, que está nas origens do totalitarismo, e é isso que me parece ser o nosso desafio. Ela diz o seguinte: o grande perigo que advém da existência de pessoas forçadas a viver fora do mundo comum é que são devolvidas, em plena civilização, a sua elementariedade natural, a mera diferenciação. Falta-lhes aquela tremenda equalização de diferenças que advém do fato de serem cidadãos de alguma comunidade e, no entanto, como já não lhes permite participar do artifício humano, passam a pertencer à raça humana da mesma forma que os animais pertencem a uma dada espécie de animais. O paradoxo da perda dos direitos humanos é que essa perda coincide com o instante que a pessoa se torna um ser humano em geral, sem uma profissão, sem uma cidadania, sem uma opinião, sem uma ação pela qual se identifique e se especifique, e diferente em geral, representando nada além de sua individualidade absoluta e singular, que, privada da expressão e da ação sobre o mundo comum, perde todo o seu significado. Eu diria, para terminar, que esse pequeno excerto que eu selecionei da Hannah Arendt, ela está dizendo o seguinte, quer dizer, a perda dos direitos humanos é a perda da capacidade de agir, é a perda da política, né? E a política, segundo ela, enquanto capacidade de agir, é a possibilidade permanente de invenção, né? É a possibilidade permanente de inovação. Então, eu suspeito que estamos vivendo uma era de interrupção da comunicação política e de uma espécie de perda, não só dos direitos humanos, mas perda dessa faculdade de agir. O dilema é um dilema que eu diria global, não é específico do Brasil, mas o Brasil está adquirindo não apenas uma dimensão dramática, mas talvez até trágica. Muito obrigado. Bom, pelo que o professor Sérgio já colocou aqui antes da sua comunicação, a gente vai abrir para perguntas.
intervenções da plateia. Eu pediria só que fosse bem objetivo, né, para que a gente pudesse dar margem a mais pessoas contribuindo aqui para a nossa discussão. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor. Só um minutinho, vai chegar o microfone. Meu nome é Sandoval, gostaria de fazer a pergunta ao professor. É a respeito daquela questão do poder vinculante dos direitos humanos, né? Até que ponto ele tem que ser, digamos, assegurado de fato e protegido pelo Estado Nacional, e o que a ONU resolve essa questão de tentar pressionar os Estados Nacionais em relação aos direitos humanos. Eu sou o Fernando, professor aqui da casa. Eu queria inicialmente agradecer a exposição realmente muito estimulante. E no início da sua fala, você tratou dessa relação histórica entre democracia e direitos humanos e falou um pouco sobre essa necessidade de aprofundar a compreensão da construção histórica que fez justamente cruzar essas duas noções, já que no início elas não estavam vinculadas. Minha questão é justamente sobre o ponto de inflexão, né? Nós sabemos que a discussão, por exemplo, do contrato social no século XVII e XVIII, muitas vezes é apresentada como gênese teórica e filosófica do que veio a ser chamado de direito dos homens. No entanto, se essa discussão do contrato social ela apontava para a compreensão moderna de Estado e de política, pelo que a gente entende na sua fala, ainda não estava em jogo uma versão propriamente moderna de direitos humanos, justamente porque estava associada a essa ideia de sujeitos universais e não aos sujeitos históricos. Minha questão justamente é onde é que está o ponto de inflexão? Está no pós-guerra? Se é que é possível localizar um ponto de inflexão. Bom dia, eu sou ex-aluno aqui da casa também, meu nome é Cássio. Eu queria pegar um gancho aqui com o Sandoval, né, sobre a pergunta que ele fez da posição da ONU, né, sobre em relação à ONU e os Estados Nacionais. Eu queria saber a sua avaliação sobre a declaração do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre a prisão do ex-presidente Lula. Bom dia. Eu sou Brena, sou aluna aqui da casa, do doutorado, e eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a mesa. É impressionante a capacidade sua de poder agregar tanto conhecimento em torno do mesmo tema e ainda trazendo a parte internacional e do Brasil. Eu gostaria de pensar um pouco, na verdade, nessas permanências e continuidades que nós acabamos tendo em relação às violações desses direitos, né? Berço dos direitos humanos, na França, né? Nós tivemos um massacre em relação aos argelinos em 1962, se eu não estou enganada com relação à data. Mais de 200 pessoas foram assassinadas porque foram protestar em favor da libertação da Argélia, na Guerra de Libertação, naquele período, e isso após, né, essa declaração. Depois, pensando no Brasil, nós temos várias continuidades de dispositivos autoritários, mesmo na própria Constituição, mesmo após uma Constituinte bastante disputada, com a participação de movimentos populares. Isso aconteceu em dispositivos visíveis da Carta, mas também em vários artefatos utilizados pelas polícias, como os autos de resistência, que mudaram de nome, mas continuam perpetuando essas impunidades, né, dos assassinatos cometidos pela polícia. E aí eu gostaria de pensar, então, quando nós condenamos a violência, que violência é condenada, né? Porque o monopólio da violência pelo Estado, ele acaba sendo, de alguma forma, utilizado para aceitar essa violência exercida pelo Estado, e essa violência exercida contra sujeitos bem específicos, né? Principalmente populações vulneráveis, negras e pobres das favelas e periferias. E aí Judith Butler, no livro chamado Quadros de Guerra, ela traz muito esse pensamento de que vidas importam, né? E quais vidas podem ser lutadas, e como é importante a gente pensar em que vidas podem ser lutadas nesse quadro de necessidades que nós temos hoje e urgências, né? Então eu gostaria que a gente pensasse um pouco nisso, quando nós condenamos a violência com a violência que é condenada, e como pensar em tudo isso nesse quadro que a gente vive hoje. Ali a gente encerra essa rodada, depois a gente vai...
Celina, não? Não, ele que sabe que é. Você está perguntando, você dá conta Tentarei. Bom, obrigada, Sérgio Adorno, realmente foi um prazer muito grande te ouvir. Dou parabéns ao nosso chefe de departamento, a ideia de celebrar esse dia foi dele. A consulta sobre o teu nome foi unanimidade, todo mundo ficou muito feliz. Muito bem. Eu queria, quando você fala de que a gente precisa jogar desafios para as novas gerações, eu pergunto o seguinte: nós sempre no Brasil tivemos uma ideia muito forte de que precisamos de progresso, o desenvolvimento. E eu fico muito intrigada quando eu vejo que na última década, talvez nos últimos 15 anos, as regiões que mais cresceram no Brasil são as mais violentas. Eu estou falando do Norte e do Nordeste. Mais violentas não em termos de mortes, de pessoas que morrem, todas as estatísticas do número de mortes por 100 mil habitantes. Aqui o Rio de Janeiro é um caso de arma pesada, é o outro departamento da violência, né? Então, isso me arremete à tua ideia, enfim, ao que você relatava sobre o terceiro plano de desenvolvimento, o terceiro plano nacional de direitos humanos, que tem uma ênfase social, e eu fico me perguntando, e faço dessa espero que seja uma preocupação para os demais, não só para a gente que está mais velho, de como é que a gente não consegue vincular, quer dizer, a questão do crescimento com a questão da dignidade humana embutida no crescimento. Quer dizer, ao produzir crescimento tem significado produzir favela. Brasília é a cidade com mais favelas, né? A maior favela do Brasil está em Brasília, então a gente produz o progresso, produz favela, produz renda, mas produz violência. Então a gente não consegue integrar essas dimensões de direitos humanos do ponto de vista econômico e do ponto de vista da vida e da dignidade. Então é um desafio realmente muito grande. Obrigada. Aqui é uma agenda para a próxima década. Obrigado. Eu vou tentar responder certamente algumas questões, eu não tenho respostas. Bom, a questão dos direitos humanos, quer dizer, a vinculação dos Estados nacionais com os direitos humanos. Bom, eu fui, quer dizer, o que eu estudei, o que eu aprendi é que os Estados que são signatários da declaração e que são signatários das convenções internacionais, significa que internamente eles têm que obedecer às determinações, tá certo? Então não precisa esperar que o órgão internacional venha dizer, você tem que obedecer, quer dizer, está implícito isso. Agora, nós sabemos aqui que é uma série de questões, porque as declarações falam também no respeito à independência nacional, à autonomia, etc, etc. E sabemos a enorme resistência, sobretudo no campo do judiciário, em aceitar determinações que eles consideram externa vamos dizer, à justiça nacional, né? Então tem uma luta política, um espaço complicado, né? Quer dizer, a possibilidade, por exemplo, de determinadas circunstâncias em graves violações de direitos humanos, que o Estado não cumpre as determinações internacionais, a possibilidade de retaliações, né? Eventualmente suspensão de ajudas internacionais, de programas de desenvolvimento, tudo isso é possível, né? Então, só para dizer que essa relação existe, ela de fato, mas a sua implementação e as suas consequências é uma questão política, né? Vamos pegar um exemplo, só para tirar um pouco o Brasil do cenário, a questão Israel-Palestina, né? A quantidade de determinações da ONU, né, para impor restrições, né, sobretudo, por exemplo, a ocupação Israel em territórios palestinos, né, isso já está consagrado, mas não é executável, é uma questão de força, é uma questão de poder, né? E aí eu estou falando em poder no
sentido de coação mesmo física, quer dizer, ameaça de uso da força, não é? Nós sabemos que, por exemplo, no caso de Israel, no caso de vários estados, eles têm, vamos dizer assim, um arsenal bélico e um exército que impõe medo, impõe insegurança internacional, não é? Então eu acho que é uma questão que não pode ser pensada pura e simplesmente do ponto de vista normativo. Ela tem que ser pensada do ponto de vista político, de que forças têm capacidade de mobilizar, vamos dizer, demandas e conseguir implementá-las, não é? Bom, isso é uma questão. Então, com relação à questão que está associada com ela, que é a Declaração do Comitê dos Direitos Humanos, eu vou dizer basicamente o seguinte: em princípio, eu entendo que o Brasil, tendo assinado as convenções de direitos políticos e as convenções de direitos sociais e econômicos, em princípio, ele deve aceitar vamos dizer, as normas que estão contidas nessas convenções, né? Não teria que discutir isso, né? Ora, volta a ser outra vez uma questão política, uma questão de quem tem força para mobilizar. Eu entendo, eu não sei dizer quem tem razão, porque tem toda uma discussão aí de ordem, vamos dizer, burocrática, organizacional, se esse comitê, na verdade, ele pode fazer recomendações, mas se essas recomendações têm força legal. Você vai ter, meu colega Paulo Sérgio Pinheiro, que conhece profundamente a ONU, tem insistido muito nisso, e eu confio nele. Eu acho que ele melhor do que eu, melhor do que muitos, ele conhece inteiramente a organização por dentro, e sobretudo essa área do Comitê e do Conselho de Direitos Humanos. Então, eu não acho que ele esteja falando do nada, né? Ele sabe que ele está falando. Agora, ele também sabe muito bem que isto é uma luta política. É você mobilizar forças no sentido de influenciar tomada de decisões, sobretudo no campo de tamanha resistência como é o campo judiciário, né? Então, eu acho que tem que ser pensado nesses termos. Eu particularmente a isso, quer dizer, acho que deve-se defender o direito de quem quer que seja, né, até as últimas consequências. Agora, é claro que isso também suscita uma discussão em vários setores do judiciário brasileiro a respeito de qual é o limite, né, Então, por exemplo, eu ouço várias pessoas com quem eu conheço, que eu tenho respeitabilidade, que dizem o seguinte: bom, mas o Supremo Tribunal Federal não é uma corte de julgamento de crimes, ele é uma corte constitucional. Ele tem que julgar a constitucionalidade das leis, e que, portanto, ele não poderia ser a última instância. Ele só pode ser a última instância quando a Constituição está sendo violada. Mas isso é um debate, né? Eu particularmente, fico como espectador, porque eu não conheço literalmente todas as questões jurídico-políticas para poder... Aqui eu tenho colegas, certamente, o Werneck, a Maria Alice, a Celina também, entre outros que estão aqui, certamente tem muito mais conhecimento, estudar com maior profundidade, e podem, talvez, ter uma visão divergente do que eu estou aqui expondo para vocês. A área do judiciário que eu estudei mais foi a justiça penal, né? E contra ela eu tenho várias objeções por ter estudado e ter entendido como, de certo modo, se produz a impunidade internamente, etc. Agora, quando se trata de questões mais abrangentes, eu acho que daí precisaria ter uma... Eu prefiro ter mais cautela, porque eu ouço os dois lados e acho que os dois têm razão, né? A Hannah Arendt dizia: quando todo mundo tem razão, ninguém tem razão, né? Então é uma coisa complicada. Bom, a construção histórica dos direitos humanos e democracia. Eu diria o seguinte: isso aí precisaria ser melhor investigado, tá certo? Certamente cientistas políticos, filósofos políticos têm capaz de elaborar melhor isso. Mas se você olhar, por exemplo, quando se discutiu a questão da democracia moderna, a grande discussão era, no fundo, eu estou lendo um livro que eu não estou gostando, embora eu acho que ele seja polêmico, que é o livro do John Keane, como é que se chama? Morte das Democracias. É um livro recente. E ele estuda muito a democracia clássica, depois a democracia moderna, e ele está estudando agora o que ele chama de uma democracia monitória, que é
a democracia na era do monitoramento da ação governamental. É sensacional. Ele diz assim, o que morreu é a democracia liberal representativa do século XIX e XX. Mas agora o que você tem hoje é uma democracia. Tanto que ele, no livro, ele chama a atenção do protagonismo judiciário. Ele diz que o protagonismo judiciário é produzido pela democracia contemporânea. Não é uma patologia, não é uma excrescência. Ele está dizendo, olha, todos esses, vamos dizer, todas essas ordens sociais começam a se mobilizar para vigiar uns a ação dos outros. E, sobretudo, a ação dos governantes. Então, é uma outra democracia. Não é uma democracia que, de alguma maneira, procura defender o direito igual de participação nas decisões de todos, mas que procura, evidentemente, evitar o arbítrio do poder daqueles que têm capacidade de tomar decisões. Claro que é uma tese discutível, mas é uma tese interessante. Se você olhar, por exemplo, a história um pouco da democracia, o que estava em discussão daqueles que defendiam era a ideia de como é que você construía uma democracia representativa. Então você vai lá no século XVIII, havia muitas dúvidas a respeito da democracia, porque muitos associavam a democracia com revolução. E muitos associavam a revolução com o quê? Associavam a revolução com pessoas das ruas, com vamos dizer, as decapitações públicas, com uma permanente agitação política, né? Associava a democracia com o império das paixões. Né? O próprio Tocqueville não tinha muita paixão por essa democracia que, no fundo, destruía tudo na cabeça deles e não construía. Até que começam a haver uma série de discussões que vão dizer o seguinte, não, mas há uma possibilidade de nós fazermos uma democracia dos melhores, que é a democracia representativa. Ou seja, todo mundo tem direito de votar, mas nós vamos escolher os melhores que possam nos representar na esfera pública. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu estudei a formação dos bacharéis, né, e o debate liberalismo e democracia no Brasil no século XIX. Eu peguei muitos documentos da Constituinte de 1923, discutindo uma questão interessantíssima. Né? Diz assim, todo cidadão que nasce no Brasil é brasileiro, e todo brasileiro é cidadão. Aí o fulano levantou, um deputado levantou a mão e disse assim, mas espera um pouquinho, escravo nasce no Brasil. Como é que esse escravo nasce no Brasil? Ele é brasileiro. Se ele é brasileiro, ele é cidadão. Então ele é livre. Bom, então vai ter o arranjo das elites para separar a nacionalidade da cidadania. Quem nasce no Brasil não é necessariamente cidadão. Né? Então, para você ser cidadão, você precisa ter certos requisitos, inclusive renda, propriedade, etc. Mas um dos deputados questionou esse argumento e eu me lembro que ele usava a seguinte frase. Espera um pouco, ele dizia assim, eu não tenho procuração dos meus eleitores para defender essa ideia aqui no Congresso. Ele falou assim, procurador, quer dizer, ele se considerava procurador dos interesses dos seus eleitores. Né? Então a ideia da democracia moderna é a ideia de que você tem representação por procuração, né? Que é renovada periodicamente com os processos eleitorais. Então, quem pensou na democracia não pensou no homem como titular de direitos, pensou em como organizar um direito à participação que fosse uma maneira de você limitar o arbítrio do poder absoluto, do poder aristocrático, né? Ao mesmo tempo garantir uma certa ordem, uma certa liberdade, mas não pensou em termos de direitos. E aqueles que foram pensar a questão dos direitos do homem, etc., não necessariamente colocavam os direitos políticos como fundamentais. A questão era os direitos civis. Era o direito à vida, era o direito à propriedade, era o direito de ir e vir, de poder expressar as suas opiniões. Né? Claro, o direito político apareceu, você votava, não era. Né? Então, em algum momento, né, essas questões se colocaram. A minha hipótese é que é no pós-guerra, porque é no pós-guerra também que você vai ter uma forte onda de democratização no mundo. Né? E essa democratização vai coincidir justamente com os países de regimes autoritários, onde você tinha graves violações de direitos fundamentais. Né? Agora, precisa ser estudado. Pode ser que tenha sido antes, a gente precisaria, de fato, estudar.
A questão da permanências e continuidades, eu estou inteiramente de acordo. Né? É uma dialética. Né? Ora avança, ora recua. A gente tem uma ideia, muitas vezes, da democracia como um processo linear que vai, vamos dizer, dos regimes não democráticos para as esferas democráticas. E nós sabemos que a democracia não é assim. Né? Você tem avanços, tem recuos, você consolida certos direitos e, de alguma maneira, esses direitos podem enfraquecer outras prerrogativas. Então, a vida da democracia é complexa, é uma vida tensa. E a dinâmica dela é uma dinâmica que precisa ser repertoriada a todo tempo. Né? O que significa que com os direitos humanos também. Né? Uma vez, eu ouvi uma conferência e o tema da conferência era basicamente o seguinte: você nunca vai ter direitos humanos consolidados. Porque os direitos humanos estão relacionados com a dinâmica da vida social. E à medida que a vida social vai se tornando mais complexa, diversificada, ela vai exigindo implementação de novos direitos. Quem é que há 3 décadas atrás falaria no direito dos animais? Quem é que falaria no direito da floresta? É uma coisa impensável. Né? Para nós, natureza e cultura estavam completamente divorciados. Né? Assim nós o pensamos. Quer dizer, hoje, cada vez mais, é possível pensar cultura independente de natureza, natureza independente de cultura, e pensar, inclusive, a natureza como uma criação da cultura. Né? Então, eu diria que essas permanências o problema é o custo humano, custo em vidas, em sofrimento. Né? Isso é que eu acho que é a questão que, para mim, é mais... Quer dizer, é muito difícil você falar nas graves relações de direitos humanos sem falar no sofrimento e na opressão que muitos grupos vivem para garantir a liberdade de outros. Quer dizer, a liberdade de uns tem como contrapartida a opressão de outros. Então, essa questão continua sendo um grande dilema. Para isso, um dos temas que tem sido muito discutido é a questão da educação para os direitos humanos. Como? Porque tudo bem, você pode ter um ideário de direitos humanos, etc., mas muitas vezes o cidadão comum, ele diz assim: mas direitos humanos não chegam na minha porta, tá certo? Eu continuo com problemas ambientais, eu continuo com problemas urbanos, eu tenho dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, escolaridade, escola adequada, etc, etc, etc. Então ele associa direitos humanos com fracasso, e não com a proteção e com um estímulo à demanda. Né? Então isso depende do quê? Depende de uma ampla educação. Agora o problema é como educar para os direitos humanos. Esse para nós é o maior, para quem lida, quem é militante, lida com direitos humanos, essa é uma das maiores dificuldades. Como é que você traduzir esses direitos fundamentais com direitos que protegem a vida e não o contrário? Né? Eu já me convenci de que ir falar para públicos, falar dos direitos humanos, etc, etc, nem sempre é muito produtivo. Né? Você pega hoje, inclusive, policiais que falam muito bem sobre direitos humanos, né? Foram educados, etc, mas isso não contamina o conjunto da corporação. Daí quando você começa a ver, quando chega lá embaixo, o policial que está na rua, ele está contaminado pela guerra, ele acha que ele está numa guerra. E uma guerra entre amigos e inimigos. Né? Então, eu acho que tem um problema aí, tem que ter um problema que precisa ser resolvido. Precisa ter uma invenção política de como traduzir direitos humanos em questões efetivas. Né? A pessoa precisa sentir na pele. É um pouco isso que eu acho. Bom, e quando a questão que a Celina coloca, olha, eu acho que tudo, um pouco do centro da questão é o que nós vamos entender por desenvolvimento social. Porque crescimento não significa necessariamente desenvolvimento. Todos nós sabemos isso. Você pode ter um crescimento do ponto de vista da riqueza, mas essa riqueza não é distribuída. Essa riqueza é apropriada. E nem sempre o timing das transformações é o timing da proteção, é o timing da implementação dos direitos. Nós sabemos isso. Então, por exemplo, cai a taxa de homicídio, um exemplo, vamos dizer assim, cai a taxa de homicídio durante 10 anos, né? Mas as pessoas continuam se sentindo inseguras. Né? Então, essa relação, né, entre os fatos e a compreensão e a percepção do mundo social, ela nem sempre é uma relação que você possa tomar, vamos dizer assim, como
eu não digo de causalidade, mas em termos assim, de correspondência, né? Eu diria que isso vai de fato acontecer. Para que a gente possa entender isso melhor, a gente precisa entender melhor, por exemplo, como é que os grupos sociais estão organizados, como é que se dá as relações de poder, né? Um estudo que nós fizemos agora no curso da violência, um pesquisador, né, ele descobriu 7 regimes de violência na cidade de São Paulo. 7 regimes territoriais, ou seja, existem 7 perfis de violência distintos. Então, você pega um exemplo, você pega um pequeno grupo de bairros, o bairro central é muito violento e o entorno é completamente com taxas... aí você vê situações diferentes. Você vê a situação de que o bairro central é totalmente, vamos dizer, pacificado e o entorno é bastante violento. E aí você vai tendo composições. O que explica isso? Histórias locais, né? O modo como a delegacia foi construída, como as outras instituições se relacionam com a população local, né? Em algumas regiões você tem áreas de urbanização consolidada há décadas, outras você tem áreas de urbanização que está em consolidação, né? E tem toda uma história da relação da população com a polícia, né? Em alguns bairros a relação é quase de amizade, né? Policiais têm uma relação, em outros é de confronto, né? Todos são vistos como bandidos e todos têm que ser de alguma maneira controlados, eliminados ou coisa parecida. Então, um pouco mais essa sociologia vamos dizer, da organização territorial precisa ser melhor repertoriada para a gente entender por que, por exemplo, em áreas onde você tem, vamos dizer, condições de vida, ou mesmo alta renda, né, não corresponde, na verdade, a uma cidade, um lugar, uma cidade menos violenta. Eu acho que o desafio é tentar entender essa diversidade e tentar entender como, do ponto de vista social, sociologicamente dizendo, como é que se articula essa heterogeneidade do ponto de vista local e regional. Acho que teria que pensar um pouco nesses termos, né, para poder explicar. Agora, não vamos esquecer, e com isso eu acho que estou falando demais, é que nós temos cada vez mais um embate no Brasil, cada vez mais polarizado, né, entre aqueles que consideram que direitos humanos é fundamental para a vida da democracia e aqueles que acham que não, que tem que ser a agenda atrapalha. A agenda dos direitos humanos, na verdade, é um custo desnecessário, né? Até porque a militância dos direitos humanos coloca problemas que não deveriam ser colocados. Gênero, homofetividade, as diferentes composições familiares, né? Então é como se... Então, essa polarização precisa ser melhor entendida, né? Melhor explicada. Eu estou querendo refletir um pouco sobre isso, porque eu acho que nós estamos caminhando com uma cultura de ódio, um pouco como aconteceu em alguns países, na Inglaterra vitoriana, por exemplo, tentar entender um pouco o que é essa cultura do ódio que vai se constituindo. Isso para mim, é a coisa mais, o desafio mais gritante. Eu queria aqui fazer uma última pergunta, aproveitar que certamente essa inaugural acontece no mesmo ano de uma tragédia que certamente teve repercussão nacional e internacional, e que agora vai fazer 6 meses, agora, na próxima sexta-feira, que foi a morte da Marielle Franco. A Marielle Franco foi aluna desse departamento aqui, e certamente cada um de nós aqui deve ter sentido essa morte de forma diferente, mas todos com muita dor e indignação, porque ela representava uma renovação na política aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Ela dava voz a milhares de mulheres faveladas, negras, que não têm voz nessa cidade, não têm voz nesse país. E ela era uma ativista nessa luta pelos direitos humanos, que certamente tem que enfrentar milícia, tem que enfrentar muitas vezes corporações que estão viciadas, tem que enfrentar organizações criminosas que estão aí ligadas à questão do tráfico. Eu queria que você, aqui, eu acho que era importante, um depoimento um pouco sobre essa questão da morte da Marielle, porque eu estou dizendo, evidentemente, despersonalizando a questão, mas é dizendo o seguinte, na verdade você está precocemente, porque ela tinha uma carreira brilhante pela frente na política, mas de uma forma violenta, tirando a voz de milhares de pessoas que nela
se identificavam. E mais uma questão que eu acho que era interessante ouvi-lo, é que quando a gente participa daquele momento seguinte, o dia seguinte da morte dela, muitas pessoas lidavam com indignação a suspeita de que o próprio Estado poderia a hipótese de estar participando. Como faz 6 meses até agora não foi esclarecido, a gente não sabe exatamente o que é que aconteceu. Portanto, não há, enfim, ainda o esclarecimento devido do caso. Mas o que me chama a atenção, e eu que acompanho aqui com alguns colegas ali na frente da Assembleia Legislativa um ato por conta da morte dela, era que muita gente gritava pelo fim da própria Polícia Militar. Como é que você encara e interpreta esses acontecimentos, Sérgio? Bom, eu acompanhei, venho acompanhando, sobretudo as pessoas que têm monitorado o andamento das investigações, até onde tem sido divulgado e publicado, e, portanto, sou um espectador do que está acontecendo. Eu vou falar algo, primeiro, sem considerar as singularidades e a importância do impacto nacional do caso Marielle. Há assassinatos de políticos, jovens políticos, etc., no Brasil inteiro, sobretudo em cidades pequenas e médias, né, que não têm visibilidade nacional. Né? E isso acontece sobretudo quando eles começam, na sua atividade jornalística, a investigar corrupção, investigar, vamos dizer, má condução da política de governantes, prefeitos, vereadores, pessoas poderosas, né? E muitas vezes é uma sequência de ameaças, né? Enfim, uma ameaça vai crescendo. E chega uma hora, este ou aquele ou aquela jornalista acaba sendo assassinado. Então, esse não é um fenômeno recente. A gente tem que olhar e tentar entender este fenômeno na sua... Agora, o caso Marielle, é claro que ele tem componentes muito singulares, e aqui eu acho que já foi dito, né? Quer dizer, o que ele não só simbolizava e representava de fato, né? Interesses populares, mulheres, negras, habitantes das grandes aglomerações urbanas, né? Numa linguagem que não é a linguagem da negociata política, né? É a linguagem dos movimentos sociais, a linguagem dos avanços, é a linguagem da conversa, né? Então, isto provavelmente é um componente dessa história, né? Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção é mais ou menos o seguinte: a impunidade ainda é muito elevada no Brasil, né? Grande parte dos crimes não são investigados. Eu fiz um estudo em São Paulo na década de 90, quando você tinha o pico dos homicídios, né? Eu pesquisei 344 mil boletins de ocorrência criminal de 90 a 97, numa fração da cidade. Eu peguei a cidade como um todo, né? E eu peguei os chamados crimes violentos e comparei com os não violentos. Então, só para dar uma ideia para vocês, o conjunto todo, apenas 6% vira inquérito policial. Virar inquérito policial não significa que vira processo e que leve necessariamente a condenação de alguém que tenha sido responsabilizado e tenha sido provada a responsabilidade penal, né? Então vocês imaginem o tamanho desta impunidade. No caso dos homicídios, aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu encontrei apenas 60% de inquéritos abertos para apurar. 40% de boletins de ocorrência de homicídios eu não encontrei no inquérito, tá? E desses 60%, é claro, no final é um número muito pequeno, que é por quê? Porque há toda uma falha na investigação. Nós sabemos que a investigação no Brasil, ela se apoia nos testemunhos, nas provas orais, né? Que muitas vezes são colhidas no momento que os fatos começam a ser apurados e as pessoas desaparecem. Então, você não tem prova, necessariamente é arquivado. Não há coleta de provas técnicas, né?
ou havia provas técnicas mal conduzidas, uma série de problemas. Só que, quando há casos de grande repercussão, a polícia se mobiliza, investiga e traz respostas. Tá? Esse é um dado extremamente interessante disso. Se você olhar, então você vai dizer o seguinte: bom, você tem uma massa de competência instalada nas nossas polícias que é capaz de esclarecer os fatos. Não é? Isso é a questão da coisa. Ainda que no dia a dia não é o que se passa. Não é? O que significa isso? Significa que este caso, que já deve estar internamente esclarecido, é um caso político, cuja repercussão pode provocar alguma tensão nos poderes, vamos dizer, institucionais constituídos. Eu só posso entender assim, é uma hipótese. Né? Agora, eu não posso acreditar que a investigação durante 6 meses não chegou a nenhum resultado. Eu não posso acreditar isso. Eu acho que tem técnicas sofisticadas hoje para chegar a reunir indícios e imputar responsabilidade a uma pessoa, a várias pessoas. Né? Agora, por que não estão divulgando é a questão política. E precisaria haver um pouco... acho que já apareceu muita coisa a respeito do possível envolvimento, mas eu acho que ainda não está suficientemente... Nós, como leitores, vamos dizer, críticos, acho que ainda não estamos convencidos de que a investigação foi... de que tenham chegado a uma conclusão a ponto de poder publicá-la, né, com independência, né, e com a possibilidade efetivamente de punir os responsáveis, no sentido de que esses atos têm que ser proibidos. Eu não sei, eu diria um pouco isso. Eu acho que isso aqui é um crime político. A minha suspeita é um pouco isso. Não é um crime, vamos dizer, certamente não é um crime comum da maneira como ele foi, é uma execução, né? E certamente ele deve envolver, de alguma maneira, alguma disputa política mais, que talvez afete mais a questão, e possivelmente o envolvimento de agentes do Estado, é possível. Bom, eu queria agradecer a todos, a todas, agradecer principalmente ao professor Sérgio Adorno. Acho que certamente nos brindou aqui com uma ótima comunicação, reflexão sobre a questão das Nações Unidas, Declaração dos Direitos do Homem, mas principalmente sobre a questão dos direitos humanos e a sua importância, seja para a democracia, no sentido de fortalecê-la, seja no sentido também que ela seja amplamente discutida nessa universidade. Ou seja, não apenas nos cursos de Ciências Sociais e Ciências Humanas, mas nos demais centros que aqui fazem a universidade. Essa questão é uma questão que certamente deve continuar tendo a atenção de todos nós, dentro do mundo universitário e fora dele. Muito obrigado, professor.